Apocalipse capítulo 8. Queria compartilhar uma palavra de Deus com os irmãos, mas enquanto os irmãos estão abrindo lá, nesse texto, em Apocalipse capítulo 8, eu não sei, as crianças já foram ou não? Ainda não foram? Crianças, as nossas crianças estão dispensadas, elas vão agora para a classinha, vão estudar a palavra de Deus também junto na sua própria linguagem com as professoras que vão auxiliá-las, as crianças e os auxiliares, os facilitadores. Joia. Eu não sei se você já passou por isso, né? Que você está no meio de uma situação bem conturbada, bem complicada, e você tem desejo de sumir, ficar longe do latido do cachorro, longe da buzina de carro, longe de problemas, sumir, ir para um lugar que seja um paraíso, só para você se sentir mais forte. Eu não sei, mas eu me lembro que quando morávamos em Suzano, numa das igrejas que a gente pastoreou lá, eu lembro que chegava alguns meses em que a gente pensava em dar um perdido, né? Como se diz no bom jovem cristão, dizendo, dar um perdido por aí. E a gente ansiava para poder sair de lá e ir para o litoral, porque queria ter um descanso, né? Era problema de igreja para resolver, problema de família, era questão de vizinho brigando com o outro, então a gente queria sumir. Só que o problema é que sair de Suzano, naquela época, e para qualquer outro lugar para descansar era muito difícil, porque as estradas eram muito complicadas, né? E passava, se quisesse ir para São Paulo, tinha que passar no meio de um monte de favela, tornava muito complicado o tráfego ali. E além disso, ir para o litoral na época, a gente tinha dificuldade porque as ruas não estavam devidamente pavimentadas, cheia de buraco. Até que a Prefeitura de São Paulo, e juntamente com o governo de São Paulo, decidiram pôr um fim na construção da rodovia Índio-Tibiriçá. Não sei quantos aqui conhecem a Índio-Tibiriçá. A Índio-Tibiriçá, ela é hoje o principal acesso entre o extremo leste de São Paulo e as praias mais próximas de São Paulo, do litoral paulista. A Índio-Tibiriçá é uma bênção, né? Depois que pavimentaram a Índio-Tibiriçá, então a gente usava ela direto, com mais frequência para ir para a praia, para poder descansar, para poder ter um renovo, né? Para poder recobrar as energias e sair daquela tensão que a gente tinha lá na nossa casa, lá no ministério, lá no trabalho. Quando pavimentaram, tudo ficou melhor. Houve uma conexão agora entre Suzano, né, o extremo leste, e as praias do litoral paulista. No reino espiritual não é diferente. No reino espiritual, quando a gente precisa de um renovo, a gente precisa de fato recobrar as forças, precisa sair da tensão que a gente vive, das tribulações e dos problemas. Também Deus pavimentou uma estrada para que a gente tenha acesso direto a esse lugar de onde saem as esperanças, desse lugar de onde sai o renovo, deste lugar ou desta pessoa com quem nós nos alimentamos, como diz o salmista, fonte de toda a bênção. E essa conexão, ela foi feita por Jesus, pavimentada pelo seu próprio sangue, desde a cruz do Calvário, onde nos torna possível ter acesso direto ao céu, ao paraíso, para tentar receber de Deus esta força, este ânimo para continuar, um renovo para continuar. É nessa visão, é nesse contexto que o apóstolo João escreve o Apocalipse. Porque os leitores precisavam saber que nem tudo que eles passavam, ouviam, era a verdade dos fatos. Ainda havia coisas superiores, melhores, espirituais, divinas, que eles também deveriam ver e deveriam acessar, para que pudessem ter as suas forças novamente renovadas. E o apóstolo João, escrevendo o livro de Apocalipse, vai dar uma ênfase à oração, porque esse livro não é só apenas um livro de escatologia, de coisas difíceis, mas também é um livro prático para a nossa vida cristã. Apocalipse 8, de 1 a 5, quem já abriu, diga amém. Quem não abriu ainda, misericórdia. Todos estão no amém, então vamos lá. Se tem alguém perto de você sem a Bíblia ou sem
celular. I prefer the book. Se você tiver aí, por favor, compartilhe a sua Bíblia com alguém. Diz assim o texto: havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E eu vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações dos santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. O fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Depois disso, houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Oração, conexão entre a terra e o céu. Vamos orar. Amado Deus, nós queremos te agradecer porque a tua presença é real neste lugar. Não só porque a tua palavra assim nos garante, é promessa do Senhor na sua palavra, mas porque ela é perceptível, ela é tangível. Enquanto adoramos e glorificamos o teu nome aqui com estas canções, com os nossos irmãos, o Senhor também já se manifestou, porque a tua palavra declara que o Senhor habita no meio dos louvores. Nós queremos que a nossa vida seja um louvor constante ao teu nome. Mas também lhe agradecemos, Pai, porque não só a tua presença é real e ela já nos visita hoje aqui, mas também queremos ouvir a palavra do Senhor, ouvir a tua voz diretamente ao nosso coração. Assim como o Senhor falou com João ao escrever este livro, assim como o Senhor falou com os primeiros leitores do livro, pedimos que o Senhor fale conosco, que o teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente, os nossos ouvidos e coração, para entender o que o Senhor deseja de nós, como pessoas e como igreja, o que o Senhor quer de nós, a respeito desta palavra, que a tua palavra caia em nosso coração, como uma semente numa terra fértil, e ela venha produzir frutos para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, papai. Amém. Sabe que o livro de Apocalipse é um livro de diversas interpretações. E alguém já usou o versículo 1 desse texto, espero que a sua Bíblia esteja em suas mãos aberta. Alguém já usou esse texto numa pseudo-interpretação, para dizer que é esta a razão porque alguns não creem que as mulheres serão salvas. Apocalipse 8, versículo 1, porque fez-se no céu meia hora de silêncio. Mas é claro, estavam errados, né? No céu vai entrar mulheres de rodo, né? Eu creio assim. Amém. Não para limpar o céu. Eu vou continuar aqui para não me complicar mais, senão eu vou pular aqui. Na verdade, esse livro é intrigante, o livro de Apocalipse, né? Porque ao se falar de Apocalipse, como o pastor Gustavo disse alguns domingos atrás, as pessoas têm medo de olhar ou de ler ou de estudar o livro de Apocalipse, porque ele é difícil de entender. Fala de um bicho de 7 cabeças, então a gente pensa que o livro é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Embora o livro de fato trata sobre o fim dos tempos, aquilo que nós chamamos na teologia de escatologia, e de fato não é um livro tão fácil de interpretação, mas é um livro muito oportuno para nós aprendermos, porque esse livro, embora trate de teologia, trata de vida com Deus, trata de vida cristã. Porque João, o autor do livro, quando ele escreveu esse livro, ele estava passando por um contexto. O contexto era a opressão do Império Romano sobre o povo de Deus. Ele mesmo, João, o autor, estava naquilo que nós chamamos de Alcatraz do Império Romano, que era a ilha de Patmos, onde João está escrevendo esse livro. Porque era um contexto de muita opressão, muita perseguição. O imperador Domiciano, o imperador da época, ele não tinha dificuldade para mandar matar, mandar prender, matar as grávidas, separar mulheres, as suas mães, os filhos. Ele não tinha preocupação com isso. Ele oprimia. E aí então Deus tem a intenção de trazer esta palavra para João com algumas observações. E uma delas, como epístola, como uma carta, é trazer esperança para esse povo.
É levar para esse povo perseguido uma esperança, não futura apenas, mas uma esperança tangível e presente. Por exemplo, abra comigo a sua Bíblia lá em Apocalipse 1:1. E João começa já dando essa esperança, logo no início do livro, quando ele diz em Apocalipse 1:1, que esse livro é uma revelação. Interessante que no inglês o título do livro é muito mais propício do que no português, Revelation. Mas é uma revelação de algo que estava oculto e que agora Deus quer que o povo conheça. E que agora é desejo de Jesus que não só João, não só os seus destinatários, mas todos aqueles que vierem a ter acesso a este livro conheçam essa verdade, que estava oculta, porque esse é o significado da palavra Apocalipse, que é revelação, algo que está sendo revelado. Mas o que é que está sendo revelado? Bom, o livro começa dizendo revelação de Jesus Cristo. Alguns dizem que pode ser a revelação do próprio Senhor Jesus, ou seja, Ele é o objeto da revelação, ou uma revelação vinda pelo Senhor Jesus, ou seja, Ele é o agente dessa revelação, o doador dessa revelação. E muitos preferem esta segunda colocação, como por exemplo, o nosso amigo Dr. Russell Shedd, que estará conosco aí logo no final desse ano, né, pastor? Estará palestrando na nossa igreja, Dr. Russell Shedd. Ele prefere que a gente olhe essas primeiras palavras como que Jesus querendo revelar algo para aquele povo. Jesus não querendo apenas se revelar como um Deus vivo que venceu sobre a morte, mas também revelar algo para o povo. E é interessante, olhando para o versículo 1 de Apocalipse 1, você que está com sua Bíblia aberta aí, as coisas são tão importantes, as coisas reveladas são tão importantes, que você vai verificar que a Trindade está envolvida nisso. Primeiro, o Espírito Santo, que inspirou João para que escrevesse esse livro. Segundo, o próprio texto diz que é Jesus, a amando de Deus, olha aí, a qual Deus lhe deu. O próprio Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trazendo uma revelação para aquele povo, revelação para nós hoje. Que revelação é essa? Do que trata essa revelação? O versículo vai dizer no versículo 1. As coisas que brevemente vão acontecer. É claro que João ele está tendo um propósito imediato, a longo prazo, e um propósito imediato, a curto prazo. O propósito imediato a longo prazo é dizer, olha, Deus vai estabelecer o seu reino na terra. E o propósito imediato é dizer, olha, vocês têm de ter esperança naquilo que Deus tem para nós. Por exemplo, se você olhar comigo agora o capítulo 4, olha lá e vira algumas páginas do Apocalipse. É interessante porque o Senhor está revelando algo para João e de repente no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, referindo a Jesus, ouvindo falar comigo, disse, sobe aqui. É Jesus dizendo para João e para os seus eleitores, sobe aqui. É Jesus dizendo para nós hoje no século 21, sobe aqui. Porque vocês estão tão envolvidos com o seu problema, vocês estão tão envolvidos com a perseguição, vocês estão tão envolvidos com a sua dor, vocês estão tão envolvidos com o seu próprio umbigo, tão envolvidos com o problema de desemprego, tão envolvidos com a luta no casamento, que vocês não conseguem ver aquilo que eu estou vendo. Vocês precisam subir aqui, porque vocês estão tão envolvidos, que se vocês continuarem com esta visão terrena das coisas, se vocês continuarem com esta visão carnal das coisas, o que vai acontecer é que vocês vão entrar em depressão, em sofrimento, vocês vão enfraquecer sua fé, vocês vão abandonar a fé, vocês vão desistir da fé. Sobe aqui, porque daqui a minha visão é melhor do que a sua. Sobe aqui, porque daqui eu vejo o que você está passando, mas eu também vejo como você vai vencer o que você está passando.
Sobe aqui porque daí onde você está, o que reserva para você é isto mesmo, é perseguição, é luta, é desafio, é depressão. Mas daqui de onde eu estou, diz o Senhor Jesus para João, para os seus leitores e para nós hoje, daqui a visão é outra. Eu posso transformar esta dor que você está passando em alegria lá na frente. Este sofrimento agora também em paz lá na frente, mas sobe aqui. Ele continua no próprio capítulo 4, dizendo que, versículo 2, ele foi arrebatado ao Espírito e a visão que ele teve era aquilo que Deus queria revelar para ele. Vocês estão pensando que na verdade existe um homem déspota, um homem que manda e desmanda no mundo, que o Império Romano é um império infalível, um império que não vai cair, mas eu quero que você suba aqui, porque na verdade daqui você vai ver que existe um trono no céu, o trono de onde saem as ordens. E esse trono não é ocupado por homem algum. Esse trono não é ocupado por uma instituição. Este trono não é ocupado nem tão pouco por Satanás. Este trono é ocupado por aquele que venceu a morte. É ocupado por aquele que reina eternamente, o Senhor Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sobe aqui, porque daqui você vai ver que a sua situação, a sua vida não está nas mãos do destino. Sobe aqui, porque daqui você vai ver que a sua história, a história das nações, a história do mundo é controlada por Deus. A questão é que eu e você muitas vezes não temos esta ousadia, ou essa atitude que João teve quando ouviu essa palavra de Jesus, de fato sair do contexto que ele está vivendo, ou que ele está vendo, e subir a um padrão mais alto, um padrão divino, um padrão de Deus. É interessante como no livro do Apocalipse, porque Deus está assentado no trono, a adoração é constante no céu. Se você não sabe, Apocalipse é o segundo livro, depois do livro de Salmos, com maior presença de cânticos na Bíblia, é o livro do Apocalipse, porque ali a adoração a Deus ela é constante, ela é contínua na presença de Deus. Por isso que constantemente você, quando quiser ler e estudar um pouco do livro do Apocalipse, vai perceber que às vezes o cenário está na terra e de repente o cenário muda para o céu, outras vezes o cenário está no céu e aí o cenário volta para a terra. Por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 3, todo o evento, o cenário que se vê é na terra. Mas chega no capítulo 4 até o capítulo 8, que nós estamos estudando hoje aqui, o cenário é do céu. Parece que Jesus, a intenção de Cristo, quando está revelando para João e para nós, é mostrar para nós que existe uma conexão íntima, verdadeira, entre o céu e a terra. Entre o reino espiritual e o reino físico, entre o reino de Deus e o reino dos homens, existe uma conexão, porque o próprio Senhor Jesus disse um tempo atrás em Mateus 18, o que dois de vós ligar na terra, terá sido ligado no céu. Jesus quer lembrar-lhes disso, que olha, existe uma conexão entre o reino espiritual e o reino físico, e a superioridade, obviamente, é do reino espiritual, onde está assentado o trono de Deus, sobre o reino físico. Então, primeiro, se você quer entender a situação que você atravessa e vencer a luta que você passa, passe primeiro a olhar as coisas do reino espiritual. E aí sim as coisas vão mudar no reino físico. E aí a pergunta que se faz, mas Deus, como é que o Senhor pretende fazer isso? Como é que o Senhor pretende estabelecer o teu reino na terra? Porque era disso que eles estavam precisando, é isso que nós precisamos hoje. O reino de Deus, Deus reinando, Deus operando, Deus estabelecendo a paz, a justiça, Deus trazendo esperança. Como é que o Senhor, Deus, pretende fazer isso? Como é que o Senhor vai estabelecer o teu reino na terra? Qual é a nossa participação neste processo? Qual é a conexão, Deus, que o Senhor criou entre o céu e a terra, para que de fato venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade? Jesus já tinha respondido lá atrás, na oração do Pai Nosso. Você sabe de cor? Vamos falar todos juntos a oração do Pai Nosso? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É a oração. A maneira que temos de subir até onde Deus está e ver as coisas como Deus vê. Sair dessa opressão que a gente passa aqui, tanto barulho, tanta opressão, tanta luta, e angariar forças novamente, renovar as energias e novamente ter ânimo. A conexão entre a tribulação e o paraíso é só através da oração. Quando você ora, Deus te dá o privilégio de viver parte do que você vai viver na eternidade no paraíso. Por isso a oração é uma das principais atividades dos santos no livro do Apocalipse. Se eu pudesse enumerá-las, e você vai fazer um estudo depois que desejar, mas parece que João, quando relata o que ocorre no livro de Apocalipse, lá na glória, os santos se dedicam a apenas 2 atividades: adoração e oração. Todo esse evento de Apocalipse 8, ele iniciou lá em Apocalipse 5:8, quando João vê um livro colocado sobre o altar, selado com 7 selos, e ninguém no céu nem na terra era digno de abrir os selos. Então, quando ele olha de repente, ele ouve falar do leão da tribo de Judá. E ele olha para esse leão da tribo de Judá, na verdade é um cordeiro, o cordeiro de Deus, o próprio Senhor Jesus, que toma o livro das mãos, selado com 7 selos. E a partir daí então ele começa a tirar os selos, para que o livro se abra, indicando que agora é o momento em que ele vai começar a redenção na terra. Ele vai estabelecer o seu reino na terra. E Apocalipse 5:8 diz que os santos estão lá fazendo o quê? Harpas nas suas mãos e as taças cheias das orações dos santos. Que valor é a oração? O que é que Jesus quer mostrar para nós, esse capítulo 8, sobre a oração? Quais são as verdades que a gente pode aprender aqui a respeito da oração? Bom, a primeira verdade que eu quero identificar aqui junto com os irmãos, nesse capítulo 8, é que as nossas orações são valiosas para Deus. Olhe comigo no texto, está claro no versículo 3, as orações são postas aonde? No incensário de ouro. E esse incensário de ouro é colocado aonde? No altar de ouro. Não é um altar de madeira, não é um altar de bronze, não é um altar de pedra, não é um altar de cobre, não é um altar de ferro, é o altar de ouro. Porque Deus quer mostrar àquele povo e para nós que as nossas orações, elas são valiosas. Elas têm valor para Deus. Eu me lembro do autor de Hebreus capítulo 9, quando ele vai falar sobre o tabernáculo, porque na verdade ele está usando uma figura do tabernáculo, né? O tabernáculo tinha 3 grandes divisões. A primeira divisão era o átrio, onde apenas os gentios podiam estar, mas adentrando ao tabernáculo, a segunda parte era o lugar santo, com algumas propriedades, alguns utensílios dentro do lugar santo. E o terceiro compartimento e último do tabernáculo era o que chamavam de lugar santíssimo, onde ali estava a arca da aliança e a presença de Deus se manifestava ali. Mas o que separava o lugar santo do lugar santíssimo era uma cortina, era uma porta, e bem na frente dessa porta o que havia era um incensário de ouro. Era o altar de ouro onde o incensário era posto. Era bem ali, naquele lugar que estava este altar de ouro. E aí o autor de Hebreus, no capítulo 9, versículos 11 e 27, ele vai dizer assim, 24, ele vai dizer que o tabernáculo era a figura de coisas maiores e verdadeiras no céu. Mostrando para nós que o acesso à presença de Deus é através da oração.
mostrando para nós o quanto Deus valoriza a oração. Por exemplo, das duas classes que a Bíblia fala que Deus procura, uma delas é adoradores, João 4:24. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, João 4:24. O segundo momento em que a Bíblia declara que Deus procura homens, Ezequiel 22:30, que diz: eu procurei entre eles um que pudesse se colocar na brecha e orasse por este povo. Deus, além de procurar adoradores, procura intercessores. Deus Pai valoriza a oração. O que dizer de Deus Espírito? Romanos 8:26. A palavra de Deus diz que nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós como? Com gemidos inexprimíveis. A trindade envolvida no processo da oração, porque para Deus a oração é valiosa, para Deus a oração é necessária. E o que dizer de Jesus? Lucas 11, quando os discípulos se aproximaram de Jesus, foram lhe perguntar: mestre, nós não queremos aprender a pregar como o Senhor prega, nós não queremos aprender a curar como o Senhor cura, ensina-nos a orar. Porque sabemos que o segredo do seu ânimo, o segredo do seu poder, da sua força, é a oração. Ensina-nos a orar. E a palavra diz para nós em Lucas, por exemplo, capítulo 6, versículos 12 e 13, que antes de tomar uma das maiores decisões que Cristo tomou enquanto estava na terra, escolher os seus discípulos, ele passou a noite toda em oração. Antes de uma grande decisão, Jesus não perdia tempo, a não ser investindo em oração. Lucas, ainda capítulo 22, 39 e 40, quando ele vai ao Getsêmani, momentos antes de morrer, os discípulos, Pedro, Tiago e João, o acompanham até lá, ao momento mais íntimo de Jesus, e diz o versículo 39 e 40 de Lucas 22, como de costume, Jesus foi ao monte para orar. Queridos, era costume. Não era quando estava passando por dificuldade, entende? Não era quando as decisões eram mais complicadas somente, não. Era costume. Jesus tinha um lugar preferido, um momento preferido, um momento disciplinado em que ele investia em oração. Os profetas valorizaram a oração. Daniel, por exemplo, capítulo 6, versículo 10, diz que ele orava quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Os reis que temiam a Deus valorizaram a oração. O rei Davi, Salmo 55, 17. De tarde, de manhã, ao meio-dia, eu orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Davi tinha por prática orar, como rei, orar e clamar a Deus. Gente, é um rei. É alguém que tem muito compromisso, alguém que tem agenda complicada. É alguém que tem muita decisão para tomar, mas ele não perdia tempo com outras coisas, mas ele investia tempo em oração. Um rei, investindo tempo em oração. O que dizer dos reformadores e avivalistas da história? Martinho Lutero, uma das suas famosas frases, ele diz assim: eu tenho tanta coisa para fazer, que eu não posso passar menos de 4 horas na presença de Deus. Que diferença! Eu tenho tanta coisa para fazer, disse Martinho Lutero, que eu não posso passar menos de 4 horas na presença de Deus. Moody, quando ele está comentando sobre Spurgeon, que é conhecido, um pregador batista conhecido como o príncipe dos pregadores, ele diz assim sobre Charles Spurgeon: olha, o que me admira nele não são as pregações, mas o que mais me admira em Spurgeon é que é a sua oração, porque quando ele abre a boca, ele tem acesso direto a Deus. É como se ele pudesse trazer à terra o poder do céu. E o próprio Charles Spurgeon, ouvindo sobre isso, sobre a oração, ele diz assim: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Paul Yanshaw, o pastor de uma das maiores igrejas no mundo, igreja da Coreia, foi entrevistar Billy Graham.
E conversando com Billy Graham, perguntou assim: Billy Graham, se você tivesse a oportunidade para dar conselho para a terra, para todos do mundo, eles vão te ouvir, que conselho você daria? Billy Graham responde: primeiro, ore. Segundo, ore. Terceiro, ore. Billy Graham, com uma agenda tão pesada e tão difícil que ele tinha, que ele tem até hoje, ele orava, ele ora. Passei a estudar um pouco sobre a vida de Russell Shedd, Dr. Russell Shedd. E ele diz assim que ele deve à sua própria mãe o seu ministério, porque não havia uma manhã em que ele acordava sem ver a sua mãe de joelhos, debruçada na cama. Ele dizia assim, na entrevista que ele deu, falando: olha, eu confesso que eu não ouvi as orações que ela fazia quando estava sozinha no quarto, mas eu sei que ela orava por nós, seus filhos. E eu tenho certeza que grande parte do meu ministério eu devo às orações da minha mãe. Quantas mães Deus quer levantar aqui? Porque as famílias só ficam de pé se as mães estiverem de joelhos. Igrejas e pastores só ficam de pé se a igreja estiver de joelho. O que me admira na figura paterna de Jó, o homem mais rico da sua época, o homem que tinha que administrar tudo que tinha, a Bíblia relata para nós, e o diabo sabia disso, que ele passava tempo todas as manhãs e noites orando pelos seus filhos. Deus quer levantar pais assim nesta igreja, que orem e clamem pelos seus filhos, porque Deus quer levantar dos nossos filhos missionários, pastores, gente que vai colocar este país de perna para o ar, vivendo um grande avivamento. Mas depende de mim e de você, pai, para orarmos pelos filhos, colocarmos os nossos filhos no altar de Deus. Deus valoriza as nossas orações. É interessante que não é somente o céu que valoriza a nossa oração, ou que sabe do valor da oração. O inferno sabe do valor que é as nossas orações. Um grande missionário metodista, Samuel Chadwick, ele diz assim: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, não teme o trabalho, não teme nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, ele zomba da nossa sabedoria, mas ele treme quando nós oramos. Ele, experimentando isso no campo missionário, sabia que o diabo treme quando a igreja passa a orar. É por isso que ele se ocupa tanto em encher a sua agenda de atividade, entende? É por isso que ele se ocupa tanto em deixar filmes available lá na televisão. Puxa, finalmente hoje tem um filme bom para você esquecer e não passar tempo em oração. É por isso que ele enche a gente de preocupações e você esquecer do que é essencial, a sua vida de oração. Amados, quando Deus estabeleceu a sua igreja, em Isaías 55, e Jesus vai repetir isso em Mateus 22, ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Se há uma função imprescindível para esta igreja, é orar. O pastor Jaime tem compartilhado conosco alguns pilares que esta igreja tem. São 3, a igreja internacional, pequenos grupos e liderança. Nós não alcançamos as nações se não orarmos. Uma das funções primordiais do pequeno grupo é orar. Líderes sem oração, sem vida de oração, são líderes sem fogo de Deus. Liderança, no livro de Atos, só se estabelecia com uma vida de oração. De uma coisa nós não abrimos mão nessa igreja, é da oração. Nós, graças a Deus, estamos vivendo a oração. Todas as terças estamos reunidos para orar. Nós investimos tempo para a oração, porque Deus valoriza a oração. Mas não somente isso, aqui no capítulo 8 de Apocalipse, fica claro que Deus valoriza as orações, mas também que as nossas orações, elas alcançam o trono de Deus. Porque se você olhar o versículo 3 e 4, as orações, elas são misturadas com o incenso. Parece que são eco das palavras do Salmo 141, que diz assim: suba até ti a minha oração como incenso, e seja levantada as minhas mãos
como sacrifício da tarde. Salmo 141, versículo 2. Salmo 65, 2 diz assim, ó, tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. O que Jesus quer deixar claro para João e para nós é que as nossas orações, elas alcançam o trono de Deus. É bem verdade que algumas orações, segundo a Bíblia nos relata, elas são abomináveis a Deus. Por exemplo, por um momento, abra sua Bíblia em Salmo 66. Salmo 66. Esse é um dos momentos em que a Bíblia relata para nós que existem orações que não agradam a Deus. Olha o que diz o versículo 18 e 19 do Salmo 66. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. O salmista reconhece que quando existe no meu coração um pecado de estimação, um pecado chaveirinho. Sabe aquele pecado chaveirinho? Que a gente guarda, esconde, para ninguém ver. É nosso. Que a gente vira e mexe e cai, mas não quer confessar. Se eu atender, se eu guardar no meu coração, se eu prezar por isso no meu coração, essa iniquidade, Deus não me ouvirá. Por isso, ao chegar diante da presença desse Deus Santo, abra o teu coração, confesse os seus pecados a Deus, porque se é uma verdade, além de que Deus valoriza as nossas orações e que as nossas orações elas alcançam o trono de Deus. Porque é desejo de Deus ouvir as nossas orações. A mentira que o diabo coloca em nossas mentes é que a nossa oração fica parada aqui no teto da igreja, ou parada no teto da tua casa. Mas na verdade o que a Bíblia nos mostra, desde o texto que você viu em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, é que os céus, há uma porta nos céus e os céus estão abertos diante de nós. O texto diz, Apocalipse capítulo 8, que as orações de todos os santos, está escrito aqui, chegaram ao trono de Deus. Quem são esses santos? Esses santos são aqueles que já lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque a palavra santo, nesse texto e em toda a palavra de Deus, ela tem dois significados pelo menos. Um é pureza total, absoluta, que só Deus tem. Só Deus é santo no sentido de ser puro absolutamente. Mas também essa palavra santo é usada num outro contexto, ao se referir àqueles que foram santificados pelo santo, que é Deus. 1 Coríntios 1, versículos 1 e 2, nos mostra que essa santidade, ela pode ser um ato quanto um processo. Quando eu entreguei a vida para Jesus, Ele me declarou santo em Cristo. Embora ainda pecadores, somos santos aos olhos de Deus. As orações dos santos, quando eles colocam no altar, elas chegam direto no trono de Deus. E olhe comigo ainda nesse texto, porque o fumo está subindo até diante de Deus, diante do trono de Deus, porque Deus não tem secretária eletrônica. Esses dias eu estou precisando conversar muito tempo com a imigração aqui no Canadá, e é horrível. Porque você tem que ouvir toda a historinha lá e saber qual é o caminho que você, né? E aí eu decorei o caminho da agenda eletrônica, e aí quando eu já ligo para a imigração, espero que eles não ouçam que eu estou falando em português mesmo, eles não vão entender. Aí já disca direto 01456, que são os códigos das seguintes perguntas. Já vai direto. Deus não tem secretária eletrônica. Quando nós nos ajoelhamos, ou oramos de pé, ou oramos a Deus, a nossa oração chega direto ao trono de Deus. Temos uma audiência com o Senhor do universo. Sem pedir espaço na sua própria agenda, Ele sempre está disponível. Olha, oração não é igual a rodovia em Tibiriçá, que para ficar boa, tiveram que colocar pedágio. Oração não paga pedágio, oração não tem passaporte, oração não precisa de visa. A oração feita em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, alcança o trono da graça, alcança direto lá. E aí Ele nos lembra, Isaías 59, 1 e 2, que a sua mão não está encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Deus ouve as nossas orações. Eu me lembro, num livro que Paul Yun-Cho escreveu, Paul Yun-Cho compartilha de uma experiência que ele teve. Ele estava no gabinete,
E ele costuma passar um certo período de oração antes de começar o seu dia. Cerca de 3 a 4 horas por dia de oração. E aí, de repente, estava na metade do seu período de oração, a sua secretária bipa ele, e ele então pergunta: poxa, mas eu não pedi para você não me incomodar, que eu estou no período de oração? Eu sei, pastor, me perdoa, mas é que o presidente da Coreia do Sul, é o presidente da Coreia que quer ter uma conversa com o senhor. Po Yan-cho responde: olha, diga para o presidente da Coreia que eu estou conversando com o Senhor do Universo, depois eu falo com ele. Olha o nível de valor que se dá à oração. Você está tendo uma audiência direto com o Rei do Universo. Para dar um break aqui, um quebra-gelo, eu me lembro de um missionário que foi fazer uma viagem missionária nos campos das selvas aí, e de repente quando ele olha, ele vê um tigre. Meu Deus, eu estou perdido. Sai correndo do tigre, mas o tigre corre muito mais rápido. Ele saiu correndo e viu que não tinha escapatória. Falou assim: Deus, o que eu vou fazer? Eu vou entregar minha vida a Ti agora. Ele se ajoelha e começa a orar. Porque a oração alcança o trono de Deus. Quando ele olha para o lado, o tigre também está orando. Ele pergunta para o tigre: escuta, você também é convertido? Perguntou para o tigre. Não. O tigre disse: eu estou agradecendo pelo meu almoço. As nossas orações alcançam o trono de Deus. Mas não somente isso. As nossas orações movem os céus. Se é uma coisa que aquele povo precisava aprender, é que Deus não estava em silêncio no meio daquela perseguição. John Wesley, quando comenta esse texto, e falando da sua própria experiência de vida com Deus, ele diz assim: parece que Deus não faz nada a não ser em resposta à oração do seu povo. Ainda um outro autor diz assim: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, é Deus quem trabalha. Ainda um outro diz assim, olha, Isaías 64:4, desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64:4, quando a gente ora, há um movimento nos céus. Deus está fazendo algo que nós não estamos vendo com os olhos carnais. Mas há um movimento no reino espiritual. Olha comigo o texto de Apocalipse 8. Se há algo presente durante todos esses versículos que nós aqui lemos, é a presença, por exemplo, de anjos. É anjo que sai daqui, vai para lá, que vem de lá, traz para cá. É anjo que coloca a brasa no incensário. Anjo que pega o incensário e coloca diante do altar, direto. Anjo que vai lá e toca a trombeta, tudo durante esse período de oração. Interessante que, em nenhum momento aqui na revelação desse trecho, não é interesse de João, nem do autor, nem de Jesus, obviamente, nos mostrar que esses anjos são mediadores entre nós e Deus, de forma nenhuma. Porque embora eles estão participando no fato de entregar as orações diante de Deus, em nenhum momento são eles quem as torna aceitáveis a Deus. E nem são eles, anjos, os mediadores entre nós e Deus. Porque 1 Timóteo 2,5 diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. A única forma das nossas orações serem atendidas por Deus é através de Jesus, orando em nome de Jesus. Mas é uma verdade bíblica, que quando nós oramos, Deus dá ordem aos seus anjos. O autor de Hebreus capítulo 1, versículo 7, versículos 14, vai dizer assim, que anjos são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Deus sabe da necessidade que nós temos de auxílio, de direção, e quando o seu povo passa a orar, Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Você pode não ver, você pode achar que Deus esqueceu das suas orações, mas Ele deu ordem aos anjos ao seu respeito. Prova disso, veja comigo a experiência que Daniel passou, Daniel capítulo 10. Se você puder abrir sua Bíblia lá, Daniel capítulo 10, para que você veja que, eu não estou mentindo não. Daniel capítulo 10. Daniel está orando há cerca de 21 dias pela mesma coisa, 21 dias. Olha o que diz o versículo 12, não temas, Daniel,
Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, desde o primeiro dia, são ouvidas as tuas palavras. E o anjo continua: e por causa disso eu vim até ti. Porque ele estava orando insistentemente, Deus deu ordem ao anjo para ir lá e atender ao pedido de Daniel. Deus é que deu ordem a anjo, não foi Daniel, foi Deus. Mas quando você ora, há um movimento nos céus. Deus está operando, Deus está agindo, porque as nossas orações, elas movimentam os céus. E não somente isso, mas terminando aqui em Apocalipse capítulo 8, voltando para o texto de Apocalipse 8, as nossas orações, elas são poderosas em Deus. Muito cuidado nessa frase, nossas orações são poderosas em Deus, porque não é bem o fato de que as nossas orações têm poder. Ponto. Porque dizer que a minha oração tem poder significa dizer que alguma coisa de especial ou mágico naquilo que eu falo que me confere algum tipo de benefício vindo da parte de Deus. Não é bem isso que a oração tem poder em si. Mas pastor, o que diz Tiago 5,16? Que a oração de um justo é poderosa e eficaz. É verdade. Tiago 5,16 diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha o contexto. O contexto está se referindo ao justo, à própria pessoa de Elias, que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orando, Deus lhe concedeu o que ele pediu. A questão é que a oração daquele justo, Elias, foi poderosa e eficaz, porque na verdade ele simplesmente orou à vontade de Deus. Deus já tinha dito para ele, estude a história de Elias. Deus já tinha dito para ele que não iria chover, e depois disse: olha, agora ora, porque vai chover. Aí eu entendo que o próprio autor João escreveu numa das suas epístolas, 1 João 5, 14 e 15, que diz assim: é certo, ponto, é verdadeiro, que Deus nos ouve quando nós oramos segundo a sua vontade. Quando nós oramos a vontade de Deus, quando nós clamamos aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus deseja, aí sim, as nossas orações são poderosas em Deus. Porque, olha para o capítulo 8, você vai ver aqui logo no final desse trecho, versículo 5, que depois que as orações foram colocadas no altar, ela foi lançada sobre a terra, houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. A manifestação do poder de Deus em resposta à oração do seu povo. Parece que aqui Deus está manifestando a sua ira por causa da opressão, por causa da perseguição que se está fazendo contra o povo de Deus. Mas Deus responde orações com poder. Para terminarmos, eu quero compartilhar aqui contigo um texto de 2 Samuel 22. Mais uma vez, se você puder abrir a sua Bíblia lá. Enquanto os nossos irmãos de louvor podem vir aqui, 2 Samuel 22. Davi está passando por uma luta muito ferrenha. E Davi entende a necessidade que ele tinha de orar. E olha o que Davi diz, 2 Samuel 22, a partir do versículo 7. Estando eu em angústia, invoquei ao Senhor, ao meu Deus clamei. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou, tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e se abalaram, porque Deus se irou. E ele vai continuar, versículo 9, 10, até o finalzinho desse capítulo 22, dizendo como Deus respondeu a sua oração com poder. João está vendo aquilo tudo lá e está ficando, puxa, Deus, eu estou perdendo tempo. Estou perdendo tempo chorando demais. Estou perdendo tempo ficando depressivo demais. Agora que o Senhor mostrou essas verdades, Deus, o que eu vou fazer?
Eu quero ver as coisas como o Senhor vê. Eu não quero mais ver do jeito que eu vejo, porque como eu vejo aquilo que o diagnóstico do médico falou, vai morrer daqui a um tempo. Eu vejo do jeito que os psicólogos dizem, não tem jeito. Eu vejo o meu bolso, o meu banco caindo, sumindo o dinheiro, é isso que eu vejo. Mas isso agora eu aprendi, eu quero ver as coisas como o Senhor vê. Eu quero pedir que o Senhor me leve a um lugar onde eu possa ver como o Senhor vê, em oração. E aí eu quero compartilhar essas duas frases que o Dr. Russell Shedd também, Spurgeon colocaram para nós. A melhor coisa que o homem pode fazer por Deus e pelos homens, não tem outra, é orar. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para a oração. Porque havíamos preparado uma outra mensagem e disse assim, mas Pai, por que de novo o Senhor insiste em oração? E eu não tive nenhuma resposta de Deus, até que Deus deixou claro algo bem forte no meu coração. Que Ele tem algo a realizar no meio dessa igreja. Na vida dos pastores dessa igreja. Na vida dos líderes dessa igreja. Nos filhos desta igreja. Deus tem algo a fazer aqui e a partir daqui. Na nossa cidade. Por isso Ele está conclamando o seu povo à oração. Ele está novamente chamando a mim e a você a sair desse nível que estamos e se colocar na posição que Ele quer, em oração. Porque Ele está procurando um homem que se coloque sobre essa terra. Ele está procurando um homem que se coloque para orar pelas crianças, pelos casamentos nesta igreja. Ele está procurando uma mulher que interceda, que ore, que invista tempo de oração. Está procurando jovens disciplinados na vida de oração, pelo que Ele quer fazer. E olha, sinceramente, se Deus pode contar com você, se Deus pode achar em você um intercessor, uma intercessora, se Deus pode achar em você alguém que hoje se compromete, Deus, eu quero passar a orar, eu quero melhorar a minha vida de oração. Se hoje você quer este compromisso com Deus, de ser um homem ou uma mulher de oração, eu quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar juntos. Mas é um compromisso entre você e Deus, não é entre você e mim como pastor, como pregador. Só entre você e Deus. Ficando de pé, você está dizendo assim para Deus, Pai, eu quero melhorar minha vida de oração, eu quero ser essa pessoa que o Senhor está procurando. Eu vou orar pela minha família, eu vou orar pelas famílias da igreja, eu vou orar pelos pastores dessa igreja, eu vou orar por esta cidade. Essa cidade vai conhecer o poder do nome do Senhor Jesus. Conte comigo, Pai. Se você quer isso, então eu quero pedir que você ore comigo. Eu vou orar aqui. Quero pedir que você repita essa oração e diga assim: Senhor Deus, eu quero colocar a minha vida à tua disposição. Se o Senhor está procurando alguém que se coloque na brecha por esta terra, por esta igreja, por esta cidade, por estas famílias, eis-me aqui, me usa como homem e mulher de Deus. Eu quero ser usado pelo Senhor. Me ensina a orar, me ajuda a orar. A minha prioridade hoje é a vida de oração, no nome do Senhor Jesus, amém. Nós vamos cantar uma canção declarando isso que acabamos de orar, mas antes eu quero pedir que você fale para pelo menos 3 pessoas. Você pode contar comigo porque eu vou orar por você. Fale isso para alguém que está perto de você. Se você desejar isso, conte comigo porque eu vou orar por você. Vamos cantar essa canção juntos, declarando o que Deus vai fazer. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos.
essa canção com a gente. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Levante suas mãos e declare isso. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Se nós declaramos isso, Pai, pela fé, que o Senhor vai levantar homens e mulheres de oração neste lugar, que, ó Pai, vão se levantar cedo, na madrugada, de dia, onde estiver, vão obedecer ao Teu chamado da oração, pelo poder do Teu Espírito, ó Pai, vão orar segundo a Tua vontade, e a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ela vai se cumprir neste lugar, vai se cumprir nesta nação, vai se cumprir nesta geração. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, levanta entre as crianças, entre os jovens, entre os adultos, pessoas que vão se colocar na brecha para orar e para clamar, segundo a Tua vontade. E Deus, que a Tua vontade seja estabelecida, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade em nosso meio. Pai, nós te agradecemos e queremos dizer ao Senhor, queremos participar contigo daquilo que o Senhor vai fazer nesta história. É no nome de Jesus que nós oramos, para a glória do Teu nome, Pai. Amém, Jesus, amém. Dê um abraço quem está perto de você. Dê uma semana de vitória, uma semana de bênção. Nós vamos ter nosso meio de comunhão lá embaixo. Não vai embora sem participar da cantina missionária. Deus te abençoe. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Sim, Jesus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aqui, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer